Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Hoje vamos falar sobre federações, confederações, associações, times de esporte, relação de trabalho, tá bom? Eu vou deixar pro quinto vídeo, falar sobre as matérias, né? Vingança se serve fria, né? Mas uma vingança não é só comentar algo que escreveram em algumas matérias, alguns posicionamentos de algumas pessoas e fazer o que eu já falei, a nossa parte, se defender, dar nome aos bois e vocês conseguirem ouvir o nosso lado, tá ok? Estou gravando aqui em casa, mais outro vídeo descontraído também, aqui no bar, onde me sinto melhor, não por causa das bebidas, mas por causa do clima. E é isso que nós temos para hoje, infelizmente não tem efeito, não tem nada especial. Então, pessoal, aqui no Brasil, você tem hoje em vigência a Lei Pelé, né? Essa Lei Pelé ela vem sendo modificada, confusa. Eu já falei sobre ela um pouquinho. Na verdade, eu fiz um comentário pequeno, né? Que ela é boa para atleta, mas deixou o atleta saindo de clube, indo para empresário, e aí vai, não sabemos se é bom ou não para ele. Mas enfim, nós não vamos focar nisso. E a Lei Pelé, antes dela, tinha a Lei Zico e uma outra lei anterior. E, pra você ter uma ideia, a lei era tão antiga que vinha da época de Getúlio lá. E nem Ministério do Esporte nós tínhamos, né? Isso veio recentemente também, agora caiu por devido ao nosso posicionamento de retenção, né? De gastos, para fazer uma economia maior. Graças a Deus estamos nesse caminho. Mas enfim, vamos lá. Então hoje em dia, quando você fala sobre time, independente se é de esporte eletrônico, se é de futebol, se é de basquete, aqui no Brasil, um time é uma divisão, pode ser uma divisão dentro de um clube desportivo, um clube de prática desportiva. Este clube de prática desportiva, o nome já até lembra um pouquinho esse viés dele. Por exemplo, Clube de Regatas Flamengo. Clube de Regatas Flamengo é porque regatas era o principal dele, mas ele tem também o time de futebol, o time de basquete, o time de vôlei, por aí vai, como tantos outros clubes, certo? Então, um time de esporte eletrônico pode estar dentro de um clube desportivo ou pode ser um time independente. Não necessariamente ser um departamento, uma divisão, ou fazer parte de um clube desportivo. Mas qual a diferença mesmo? Antigamente, o esporte, a prática do esporte era amadora. Então, as entidades eram muito democráticas no sentido, tudo é democracia, mas no sentido de angariar pessoas de diferentes níveis, culturas, posições, para fazer parte de algo. Isso, em especial, você fazia numa associação. Como ela não tinha fins comerciais e fins de negócio, apesar de poder fazer negócio de uma outra determinada maneira, como são feitos até hoje, elas se uniam e faziam ou criavam uma associação de direito privado sem fins lucrativos. E isso virou praxe em muitos locais do mundo. Isso internacional foi assim, porque o esporte era amador. Pierre de Coubertin, quando reacendeu, inclusive, a intenção de se trazer o movimento olímpico de volta, né, como algo que uniria a todos os países, através do esporte, ele também fez isso voltado e pensando somente na parte amadora. Desculpa o barulho do celular. Amadora, era amadora ainda o olimpismo. Não havia alto rendimento e nem atletas profissionais. Depois foi se profissionalizando. Um dia a gente vai falar sobre o olimpismo e vou ter convidados para isso, que sabem muito mais da matéria do que eu. Assim como o que eu estou me enveredando aqui. Tem muita gente aí que sabe milhares de vezes, anos-luz, são enciclopédias vivas do direito desportivo, do direito trabalhista. Mas eu estou me aventurando aqui, eu sou um atrevido mesmo. Vocês podem me xingar. Só a CBDEL mesmo tem uns 20 e poucos advogados, todos eles especialistas em direito trabalhista e direito desportivo em especial, que compõem a STJ, a CARLI e a própria assessoria jurídica da CBDEL mesmo, administrativa. Então elas se, voltando, elas se reuniam em associações sem fins lucrativos, associações de direito privado sem fins lucrativos. Essa era a modalidade empresarial, a forma empresarial. A forma tributária é outro assunto. E o regime tributário, né? E essas entidades, então, passaram a desenvolver o esporte, só que o esporte tomou um viés profissional, sob vários aspectos até hoje,
em especial hoje em dia, né, que é o que move a indústria do futebol. Então, poxa, nosso país tem uma secretaria própria para o futebol. Então, você imagine o quanto isso é importante para a nação e para o país. Também são coisas diferentes, né? Nação, país, pátria, por aí vai. E aí o que acontece com essa associação de direito privado sem fins lucrativos não governamental? Diga-se de passagem, não governamental. Ela se tornou um modelo. Este modelo foi copiado por instâncias superiores a um clube desportivo. Então, quando eles se uniam, geralmente em três, você tinha esta união de três para formar, da tríade, né, para formar uma federação que cuidava dos interesses daqueles times naquela categoria, naquele estado. Três federações se uniam e formavam uma confederação para cuidar dos interesses daquela categoria desportiva nacionalmente. Você também tem a Federação Nacional, que abrange as associações brasileiras. Isso também pode ter, mas não é de praxe, que internacionalmente não se trabalha assim no sistema piramidal federativo. Não, pelo menos, para o esporte. Mas a gente trata a nomenclatura de algumas organizações como federação. Em outros países, a nomenclatura é diferente. No México é federação, só que para fazer uma federação lá você tem que ter aprovação do governo, como era aqui antes. No caso de confederação, agora não mais. O Conselho Nacional tinha que aprovar e por aí vai. E você tem, por exemplo, em Jacarta é federação, na Costa Rica é associação, na Argentina é associação, pode ter federação, mas é um nível diferente. E por aí vai, a nomenclatura. O problema aqui no Brasil é legislação para nomenclatura e o modus operandi de se formar, de fazer determinada entidade. Muito em especial com relação à expertise daqueles que a compõem, das outras entidades que fazem a composição dessa entidade superior, né, hierarquicamente, e do tempo que ela existe. Então vamos voltar para os times. Os times hoje em dia podem ser, sim, associações sem fins lucrativos de direito privado, né? Ou elas podem se constituir na nova modalidade que é clube-empresa. Por que clube-empresa? Porque era um clube desportivo que agora tem a função de empresa. Como? Ela pode continuar com um quadro eleito. Esse clube pode continuar com um quadro eleito. Vamos pegar qualquer clube, o Clube Zezinho. O Clube Zezinho foi constituído em 1956 como associação de direito privado sem fins lucrativos, não governamental e blá blá blá. Tá bom. Por que ela é esse time assim? Porque ele é um time que faz a prática desportiva, vamos supor, do esporte eletrônico desde 1956, como se fosse verdade. Tá? Estamos brincando, né? Vai levar a sério. Aí, esse clube hoje, com a nova lei, pode se transformar em clube empresa. Como ele faz isso? Ele pode fazer de duas maneiras. Ele mantém uma parte eleita dele, na verdade é o clube mesmo, né? Sem fim lucrativo, mas ele pode contratar uma gestão própria para gerir o lado profissional. Então, o clube mesmo, ele é um todo. Ele atua de base na formação e fazendo a parte institucional, educacional, de inclusão social, e tem a parte profissional dele. Essa parte profissional cuida somente da parte dos atletas de alto rendimento, dos profissionais de verdade, e vão cuidar dos negócios. Essa empresa com CNPJ dentro ou ligada a esse clube, por meio de contrato, por aí vai. Ou então, este clube se transforma inteiro em um modelo empresarial privado, comercial. Isso é muito comum, sempre foi muito comum na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E alguns outros países estão adotando agora, como o Brasil, mas precisa de legislação. Diz que legislação, regulamentação serve sim para tudo, inclusive para o esporte eletrônico no seu reconhecimento e a normatização dele posteriormente. E esse clube empresa, então, pode ser constituído em algum formato empresarial. Ele pode... Isso aqui para citar alguns, vocês. Por exemplo, ele pode ser uma sociedade empresarial limitada, SC limitada, empresa individual de responsabilidade, IRELI, pode ser empresa individual, pode ser ME de microempreendedor, MEI, microempreendedor individual, sociedade simples, sociedade anônima, aberta ou fechada, dependendo do capital, como é que ele vai querer, EPP, e por aí vai. Só que isso
infere diretamente em como ele lida com a obtenção de ativos, com a obtenção de lucro, de receita. Aí você cai em alguns outros regimes tributários. Lucro real presumido, o Simples Nacional, no caso uma sociedade anônima, capital aberto ou fechado, você tem distribuição das cotas, né, para as pessoas que investem nela, para os investidores, e também tem o próprio investimento. Isso é bom, um clube se transformar em clube empresa é bom, porque ele pode ter a parte associada. Encarem como uma sociedade anônima. Tem a parte do conselho e tem o CEO escolhido. Então essa empresa aqui vai cuidar da parte de negócios. Então ela é gerida, quer-se acreditar, e tudo indica que vai ser gerida por profissionais daquela área. Entendeu? Não profissionais da área do esporte, profissionais da área de gestão com um aconselhamento desportivo, de gente que já estava lá. E isso atrai bons olhos e também abre a empresa para poder ter investimento. Investidores nacionais ou até mesmo estrangeiros, internacionais, que querem aplicar o dinheiro e fazer parte daquele determinado clube. Isso abre ainda mais o capital. Imagine, clubes como Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, América, tantos outros aí que... Desculpe se eu esqueci algum, é que eu estou lembrando de alguns aqui. Eu falei recentemente que podem ter isso. Imagina um investimento que não vem lá de fora. O Brasil poderia dar esse passo a mais e se tornar, de repente... Mas não quer dizer que a transformação de um clube associativo, né, para um clube empresa é sinal de sucesso. Viu? Não é. Às vezes é até pior. Por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid ainda são associativos. E nem por isso eles não são mal geridos. Pelo contrário, né? Não há que se falar nada disso. Bom, esse é o clube empresa. Um clube de esporte eletrônico pode estar dentro desses modelos empresariais ou regimes tributários. Fora isso, e a gestão, obviamente, é escolhida aí pelos gestores próprios do clube ou ser um clube sem fins lucrativos. E a parte de tributarismo dele, né, a parte tributária dele, vai também ser de acordo com a sua constituição e gestão. Fora isso, daí você tem as federações. Como aqui no Brasil não tem legislação para nomenclatura ou fundação de confederação, vários cartórios entendem como bem querem. É certo que algumas normas têm sim. Tem algumas normas, por exemplo, como é que você forma uma associação sem fins lucrativos, uma associação de direito privado? Primeiro, isso é previsto constitucionalmente, isso também está no Código Civil, né? E há lei para isso, obviamente. Então você é constituído por um estatuto. Empresa é por contrato social. Associação de direito privado é por estatuto. Você elege presidente e vice-presidente e eles apontam secretários e diretores. E há algumas outras normas afins. No contrato social você tem sócios, você tem sociedade anônima e por aí vai. Uma empresa de uma pessoa só, né? Como a gente já falou. São diferentes. Um se registra em cartório, mas o CNPJ é tirado na Receita Federal. O outro se registra em junta comercial, mas também tem o seu CNPJ retirado na Receita Federal. No fim, todos acabam na Receita Federal. E os gestores hoje em dia são diretamente responsáveis pela gestão, sendo ela ônus ou bônus para cada coisa, né? Para cada forma. E você tem na federação, quando você constitui a federação, ela atualmente tem que ser sem fins lucrativos. Mas, de acordo com a Lei Pelé, até uma federação e uma confederação hoje podem ser transformadas em clube-empresa. O que seria melhor ainda. Resta saber o entendimento internacional dessa transformação. Porque a parte internacional tem que ser informada sobre isso. É aí que também mora o perigo. Que tipo de internacional? Quando eu digo internacional, é uma federação. Vamos usar federação o nome aqui. Pode ser associação, pode ser confederação, que seja. Vamos falar federação. A federação regional sul-americana está dentro da federação pan-americana, que está dentro da federação internacional. Ponto. Você tem que rezar para que eles saibam dos trâmites legais de reconhecimento e legitimação de legalidade dentro de cada país. Senão acontece o que está acontecendo com uma internacional que tem por aí antiga, que não era conhecida e nem levada a sério, continua mais ou menos nessa pelo mundo inteiro.
por exemplo, o Brasil mesmo, nós mesmos, a CBDEL, ela mostrou essa era internacional. Aí, uma das, tem 4 internacionais hoje em dia no esporte eletrônico. Ela é uma das que o Brasil trouxe aqui porque nós acreditávamos na gestão dela. E se tornou uma brincadeira de mau gosto, né, a gestão dela. E possivelmente melhora quando ela melhorar de dentro para fora, o que eu também acho muito impossível, por causa do estatuto. Né, armadilhas, né? E a gente reza para que ela entenda o cenário de legitimação dentro de cada país, o que ela não faz. Então ela acaba quebrando todo o ecossistema do esporte eletrônico no mundo. E isso é péssimo. É péssimo. Porque de repente acaba com o trabalho de pessoas, assim como o meu, como de tantos outros, o que estão acontecendo aí no mundo, que não deveriam passar por isso. E isso vai para a via judicial. Porque a soberania nacional, no meu entendimento, a soberania nacional é o país que tem o ônus e o bônus de reconhecer suas entidades e administração. A partir dele é que é feita a indicação para uma nacional, regional, nacional, internacional, regional, internacional, continental e internacional, mundial. E não o caminho contrário. A soberania e os requisitos são nacionais, porque é somente dentro do seu país que você sabe das suas necessidades institucionais, sociais, educacionais. Não existe essa de a internacional reconheceu, então eu vou reconhecer daqui. Batata. Nós estamos numa época em que a soberania nacional tem que ser levada a sério. E, inclusive, o nosso respeito e o nosso entendimento com as incongruência com os entendimentos internacionais. Né? Senão a gente começa com essa besteira aí que houve aí da Amazônia. O cara querendo colocar o bico, se é que já tem lá. Graças a Deus estamos tirando isso. Isso tudo eu concordo com o governo atual, sim. Passou da hora da gente ter respeito próprio. Né? Tirar o fator BR aí, aquele complexo de vira-lata que a gente tem. Pode parar com isso, pô. Isso aqui é Brasil, né? Respeito vem de dentro. Porque se você não se respeita, quem vai respeitar? Ninguém. Era o que estava acontecendo até hoje aí, com 20 anos de comunismo aí nas nossas costas. Né? A distribuição igual da pobreza, a distribuição igual de direitos e nenhum apontamento de deveres. Que é inclusive o que a gente tem na Lei Pelé. Né? E vamos continuar lá. Vamos baixar Zen e vamos continuar. Então, você tem, vamos supor, tem a CBDEL. A CBDEL foi fundada por 3 federações. Essas 3 federações têm que ser fundadas por outras 3 entidades desportivas, quais sejam. Se não for assim, aquela federação ali, por exemplo, a federação, ela é fundada por 3 entidades desportivas. Se ela não for fundada assim, não é federação legitimada. Ela conseguiu ali o registro do seu estatuto num cartório, tirou o CNPJ, mas o próprio cartório desconhecia esse trâmite. As 3 federações, se forem constituídas assim, elas vão formar a confederação. Por isso que leva tempo, por isso que o trabalho é grande, e por isso que uma internacional, seja ela regional, continental ou mundial, tem que saber dos processos, dos procedimentos de legitimação e legalidade e formação daquela federação ou associação ou confederação naquele país. É legalidade, isso é respeito. A soberania é o trabalho de quem faz isso. Aí você escuta várias pessoas aí falando que esses negócios de federação, confederação, esses caras são tudo palhaço, não tá com nada, isso aí não vale nada. Olha, eu até aplaudo esses caras, porque de certo modo eles estão vendo, porque a gente tem muito exemplo mal. Por exemplo, só de esporte eletrônico aqui no Brasil a gente tem o quê? 4? Uma que foi fundada em 2000, lá vai bolinha, nunca foi nada. CNPJ é Associação de Direitos ou de Defesa do Consumidor, sei lá do que. Nunca fez nada, nunca foi nada. Então ela se legitimiza? Não. Ela foi fundada de acordo com os trâmites de fundação de uma confederação, com 3 federações e cada uma das federações por 3 entidades esportivas? Não. Então ela, no nome é bonitinho, confederação. Agora o CNPJ dela e o modelo empresarial e tributário dela é Associação de Direito Privado. Olha, o Instituto Ayrton Senna é uma associação de direito privado, só que moldado em instituto. A fundação é outra coisa, ligada ao Ministério Público. Você tem várias associações de direito privado. Só porque ela chama confederação não quer dizer nada não, viu? E vou dar outro exemplo. Por exemplo, tem uma confederação, a CBDEL mesmo. Por que ela demorou para ser realmente legitimada, ter certificação? Porque você demora tudo isso. Isso que eu estou falando para vocês é só de fundação. Aí tem uma outra que foi fundada depois, né, que eu não vou dizer o nome aqui, porque não vem ao caso. De repente a gente pode ser amigo, unir, trabalhar junto, por que não? O negócio é união, porra. Não tem ninguém aqui matando ninguém, não. Mas vai ter.
Sabe, como é que ela foi fundada? Como é que ela é constituída? Uma associação de direito privado? Tá bom. CNPJ com aquelas categorias. Promoção de eventos, educação, fomento de cultura, fomento de esporte. Tá, mas é mais uma associação de direito privado desportiva. Como é que ela foi fundada? Aí depois do problema de fundação, vem o tempo que ela tem. Ela precisa ter no mínimo 1 ano. E precisa se comprovar economicamente autossuficiente. E precisa fazer eventos institucionais de comprovação, de conteúdo do que ela faz. Porque senão ela passa a ser só uma empresa, uma entidade de promoção de eventos. E entidade de eventos eu faço um CNPJ privado meu, uma empresa mesmo, né? E não uma associação sem fim lucrativo. E vou eu lucrar sozinho fazendo evento. Não é? Não. Então ela tem que se provar, ela tem que se legitimar assim. Pare e pergunte. Que federação que é assim? Ah, pô, eu tenho uma federação. Peraí, como é que você se fundou? E outra, sua federação é ligada a uma confederação? Aí a pergunta principal, esta confederação, para te legitimar como federação e te reconhecer, ela foi fundada como deve ser fundada uma confederação? Então, uma coisa puxa a outra. Então tem muito amadorismo. Tá certo as pessoas que criticam federação e confederação. Tem que criticar mesmo, é tudo uma palhaçada. Quem quer trabalhar sério, pode, sabe por que eu fico tão puto da vida, que eu defendo tanto trabalho nosso, e não quero ver cara falando besteira e mentindo, desinformando, que nem nos conhece? Porque a gente fez o trabalho contrário, nós viemos dali, ó, preto no branco, tudo certinho. Isso vai dinheiro, isso vai tempo. Vou te dizer, só de palestra que eu dei nacional e internacional, perdi a conta. E vou te falar mais. Nenhuma das palestras ou eventos que nós participamos, eu e outras pessoas da CBDEL, fomos nós que realizamos. Porque é muito fácil você realizar e fazer um evento seu, se autoconvidar e convidar os amiguinhos. Nós não. Todas foi de terceiro. Isso foi muito bom. Entendeu? Então tudo que a gente fez foi como convidado. Foi agregando valor porque viram isso em nós. E não quer dizer que você que está assistindo aí não tenha, pelo contrário, tá? Mas fazer o evento próprio, se autoconvidar e falar que você está no evento não sei o que, aí que nem teve aí, a cidade tal de esports, não sei o que, nacional, puta blá blá blá, né? E aí você tem esses clubes que formam essas federações que formam por suas vezes a confederação. E só depois que você consegue a certificação, por exemplo, aqui no nosso país a certificação, isso quer dizer que você está dentro do Sistema Nacional de Esportes. Está lá no site do governo. Ah, mas tem gente no governo que não concorda com isso. Problema dele. Ele vai lá e muda aquela coisa que está lá. Eu estou dentro do que é legalizado, do que é necessário. E é assim que nós vamos ficar. Agora, uma internacional, ela tinha que ver isso. Então, o Brasil, em 2015, conheceu a IESF. Eu acho que no primeiro vídeo ou no segundo vídeo meu, eu até falo sobre isso. Eu até tiro um sarro lá, porque eles reconheceram a LNE, Liga Nacional de Esporte Eletrônico, quando havia a CBDEL. Quer dizer, eles nem sabiam do que acontecia aqui dentro. E como internacional, ela é obrigada a prestar atenção nessas coisas. Ela é obrigada a dar valor e a ver e a perceber que existe sim uma regra de legislação, de formação, de administração naquele país para o esporte ou cultura. Depende da área que você é reconhecido no seu país. Por exemplo, na Inglaterra é cultura. E você tem que ir para aquilo. Então, como é que uma internacional não se dá o luxo de saber disso? Agora, você imagine o que tem naquela internacional, então, de entidades reconhecidas que não fazem nada. E qual acompanhamento que você faz daquela entidade para ver se ela realmente está cumprindo o seu papel? Qual o papel da CBDEL? Institucional. Eventos nós vamos fazer a partir de 2020. Por que demorou tudo isso? Porque eu preciso constituir regulamentação, regras e normatização do esporte. Eu preciso depois chamar os terceiros, como nós vamos chamar, estamos chamando, faz tempo já, entidades privadas e outros terceiros, né? Dentro do nosso sistema de esporte eletrônico. Você precisa construir o seu Superior Tribunal de Justiça, o nosso é totalmente legalizado, a sua Câmara de Resolução de Litígio. Tem até um babaca aí, eu acho, um menino aí que publicou numa coluna, não sei lá, tem Superior Tribunal para julgar, mas julgar quem? Ô bobinho, nós ainda não temos os nossos eventos, mas vamos ter, tá? Agora em 2020. Então a gente vai ter que julgar. Vai ter quem julgar assim, mas pô, aí vem um babaca lá daqui a pouco e fala assim, só tem 2 times. Pois é, esses 2 times vão de repente rachar um prêmio de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. Olha que legal. Sorte deles que estão federados. Mas, e não é só premiação não. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, até perdi o fio da meada. São nuances de ódio e amor. Nada, na verdade, isso é saco cheio mesmo de tudo. Mas vamos lá.
Então você tem, a gente estava falando de federações, né, de legitimação. Então por que demorou? Tudo isso. A gente construiu também a parte de comissões, nós temos o Núcleo de Excelência em Saúde e Performance, Comissão de Educação, Comissão de Atletas, nós temos Departamento Antidoping, e os nomes que estão conosco, Comissão de Desenvolvimento Social, são os tops dos tops em suas áreas. Tá? Tem a Comissão de Olimpismo agora, tem o Conselho Político, o Conselho Presidencial, tem o próprio Conselho Legislativo e Regulamentar, de regulamentação, quer dizer, né? Conselho Fiscal, que aí já é base mesmo para a formação. Então tudo isso demorou para fazer, para levar você a sério, para dar para você algo de verdade, algo sério, dentro da legalidade e da legitimação. Aí aparece aquela confederaçãozinha lá que foi formada há um ano. Porra, cara. E que já vem com aqueles papos, nós estamos aqui porque nós entendemos que a desenvolvedora, para puxar saco de desenvolvedor e achar, não precisa puxar saco. As desenvolvedoras têm que ser respeitadas, elas são as donas das propriedades intelectuais, ponto. Elas têm os eventos privados, nós os institucionais. Nós podemos trabalhar junto, 100%, ou em separado, uma respeitando a outra. E elas percebem, assim, os caras que chegam ali só para fazer aquele métier. De repente até usam eles como peça de manobra aí. E os bobos acreditam. Como teve aí esse episódio aí com aquele evento famoso, internacional lá, da DreamHack, né? No começo eram só elogios, a federação, não sei o que, do Will lá, pô, parabéns, hein? Parabéns. Depois que deu errado o evento, ou que teve um monte de porcaria, pô, nunca acreditei nos caras, não sei o que. É assim, né? Eles se comem, né? E a gente vai seguindo fazendo o trabalho. Estou externando algo que é público, tá? Tá tudo na internet, sou eu que estou falando. E então aí aparece, então depois de todo esse trabalho que a gente tem, daí aparece uma outra ali que faz. Aí aparecem as partes políticas. Em 2015, voltando a CBDEL, tinha então a LNE, né, que era sem fim lucrativo, mas privada, a parte da CBDEL, fazia os campeonatos profissionais, inclusive os lá de fora, que a promovia aqui internacional. E a IESF, Federação Internacional de Esporte Eletrônico, junto com ela tinha a UESA, junto com ela tinha mais outra, que era o Conselho Internacional. Hoje em dia tem 4 internacionais. Nenhuma é A. A ISF estava aí há 7 anos, não tinha nada, nenhuma infraestrutura, não tinha comissão de atletas, não tinha nada. Foi conosco que ela começou a aparecer aqui nas Américas. Nós apresentamos ela, inclusive, dentro do movimento olímpico. A CBDEL foi a primeira a apresentar ela lá. Lembrando, no papel estava a LNE reconhecida. E a gente começou a ver, a notar muitos erros. Falta de transparência contábil, falta de clareza estatutária e de democracia. Por exemplo, se eu quero propor uma modificação nessa IESF, eu tenho que enviar esse pedido de modificação para a board, que eles falam, que são 4, 5 pessoas que são os diretores. E a board é que decide se vai aceitar o meu pedido de modificação ou não, para depois ele ser votado pelos membros. Porra, então por que adianta eu querer mudar? Se a board não aceita, então eu nunca vou propor aquela mudança. Não, tem que ir direto para os membros aprovarem ou quererem ou não aquilo. Não, mas é a board que decide até o que vai ser votado ou não. Então, isso está aí até hoje. E com relação à comprovação, a gente começou a ficar desgastado. Nós buscávamos a certificação pelo Ministério do Esporte. Então ela exige muito, muito da entidade que quer isso. Clareza. As entidades que não têm é porque realmente tem algum problema e não são negativas. Precisam sanar e ficar certinhas. Tempo de serviço, precisa ter 1 ano. Depois você, de fundação, depois você precisa comprovar suas atividades e suas reais aplicações no nível institucional. Em especial fazendo e participando de eventos que não sejam seus. Nós fizemos. Comprovação de capacidade de se manter economicamente. Nós temos. Porra, nós tudo do privado, hein? Tudo privado. Nenhum centavo governamental. Porque é só depois da certificação que a gente tem algum dinheiro público. Se requisitarmos, e não fizemos isso ainda até hoje. E, nossa, gente, é tanta coisa. Por exemplo, você não pode ter parente dentro da federação ou da confederação. Você não pode ter ninguém das federações dentro da confederação. A mais recente aí tem parente, tem gente da federação que é e agora está na confederação. Gente, eles podem tudo, esses caras aí podem tudo. Inclusive essa última confederação que surgiu no evento aí do DreamHack, então. Eles chamaram a Federação Internacional, vou explicar para vocês, para irem lá puxar o saco deles. Porque nós batemos na Federação Internacional fortemente. Sabe por quê? Porque a gente exige clareza, transparência, ética e retidão. Não tem isso, vai tomar pancada. Aí o que acontece? Eles fizeram essa falcatruazinha aí para fazer isso lá.
Esse pessoal que fundou essa federação nova já tinha passado por 2 confederações anteriores em questão de 1 ano. A nossa, que saíram, né? Não tem nem que explicar o porquê, como o porquê. Você já está vendo aí o resultado. Depois foram para essa outra que já tinha sido fundada há 300 anos, tentaram reviver essa outra aí, trazendo ela para eventos, tudo. Inclusive fizeram eventos com o presidente dela lá no Rio de Janeiro, na apresentação da DreamHack, com os outros particulares que puxavam o saco deles enquanto precisavam. E acabou dando em nada. Quando eles viram que nem com essa outra, já saíram da nossa, quando eles viram que nem com essa outra que já estava fundada eles iam conseguir alguma coisa, porque faltavam muitos passos, passo a passo para se tornar realmente legitimada e legalizada, aí eles falaram, vamos fundar outra. Aí chamaram o presidente lá da Internacional, que antes era diretor, que eu conheci pessoalmente, eu o recebi aqui no Brasil, na época das Olimpíadas, né? E que se mostrou uma pessoa muito dúbia em tudo, em valores pessoais, em valores profissionais também. Hoje ele preside lá, e preside pelo seguinte motivo, né? Eles chamaram eles para falar e agora essa Internacional pegou eles como membros associativos. Diga-se de passagem, a IESF tem 3 tipos de filiação. Parceiro, associado e full member. A LME e a CBDEL sempre foram full members. O que é isso? Tem direito a voto e é a entidade nacional reconhecida de administração. Essa outra confederação, que acabou de ser formada há 2 meses, 3, ela já está lá dentro, a IESF aceitou, acolheu, e ela é associada, quer dizer, nem voto tem. Mas tudo bem. Não quer dizer que a CBDEL não possa voltar lá como full member. No momento não queremos, porque há falta de transparência, de accountability, que é contabilidade, administração e por aí vai. Diga-se de passagem, em 2017, nós exigimos pela última vez para a ISF. Olha, estou te contando para vocês verem o que é internacional, quais são. Nós precisamos dos seus documentos de contabilidade. Nós precisamos saber o que vocês fazem com o dinheiro, como ele é feito, para onde vai, etc. E como vocês manejam isso. Não enviavam para nós. Era a nossa suspeita. Tinha coisa errada. Não deu outra. O presidente dessa internacional foi preso por corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de poder em dezembro, continua ainda lá. Deu um rebuliço só. E em dezembro nós saímos. Elas falaram assim, vocês não pagaram, por isso que vocês estão saindo. Não. Nós não temos como pagar algo que nós não podemos fazer a comprovação da saída e como esse dinheiro é usado. Quem disse que não é para droga, para prostituição? Não estou falando isso. São hipóteses que passam na cabeça de qualquer um. Por que o governo te pede comprovação? Por que o imposto de renda te pede comprovação? E ele lá sabe onde você tá, de onde vem o dinheiro que você recebe? Ou o que você está fazendo? Você não está usando esse dinheiro para crime, para lavagem de dinheiro, etc. e tal? Nós também temos esse medo. E para ter certificação, a gente tem que mostrar documentos. Olha, essa aqui é a nossa contabilidade. E o nosso dinheiro está indo para esse tal lugar e ele é usado assim lá. Como que eu mostro isso de uma internacional que não me manda nada? Sabe o que eles mandavam? Nas reuniões internacionais deles, eles apresentavam um PowerPoint dizendo, nós gastamos 20% aqui, 30% nessa viagem, 4% aqui. Diga-se de passagem, de 2017 para 2018 é que eles começaram a criar comissão de atletas, comissão de árbitros, porque viram que o movimento olímpico estava aí para reconhecer o esporte eletrônico. E eles queriam estar ali. E eles sempre tiveram um contato com o Comitê Olímpico Internacional, com a GOGAIFS, que era o antigo Sport Accord. Não é para nada. Porque no mundo inteiro todo mundo sabe quem é quem. E nada fica escondido. Entendeu? Então eles saem quebrando, por exemplo. Foram lá no México. Aí o que aconteceu em 2017 mesmo? 2016 nós fundamos a Pan-Americana. Brasil, Argentina e Costa Rica. A Argentina pirou. O cara tirou o vice-presidente, tirou todo mundo. A gente pegou e reconheceu. Tiramos ele e reconhecemos um outro que se formou lá na Argentina. Legitimando ele. E hoje em dia a gente conta com 17 membros na Pan-Americana, fundada em 2016 legalmente. Desde aquela época, a gente vem promovendo a Pan-Americana e em 2016 para 2017 especial, antes desse cara ser preso lá da Federação Internacional, o nome dela é Federação Internacional, mais uma vez. Tem a UESCO, que é o World Sport Consortium, tem a UESA e tem a WSC, que é do Conselho. Todas, tá? Aí o que acontece? Pra você ter uma ideia, tem membro fundador dessa ISF que nem existia, era só nome. Aí o que aconteceu? Nós apresentamos alguns membros da Pan-Americana para a ISF. Houve a troca de e-mails, reconhecimento, o cara foi preso, nós formamos um bloco e dissemos para eles, quando vocês se consertarem aí dentro, a gente conversa para ser membro ou não. Enquanto isso, eu realmente não vou te dar um centavo do que você quer receber e nem eles vão te pagar para ser
reconhecidos ou estarem aí como membros. O que ela faz? Ela vai nos países onde o cara lá, que é reconhecido pelo governo, certificado pelo governo, como o México. O México é certificado e reconhecido pelo governo. Brasil, certificado e reconhecido pelo governo. Trabalham há anos desenvolvendo institucional, educacional, cultura, inclusão social, toda a parte de regulamentação, legislação e normatização do esporte eletrônico em seus países há anos, gastando dinheiro privado somente. O que eles fazem? Vão lá e fundam outro. E pegam e reconhecem ele. Sabe o que eles fazem com isso? Destroem o ecossistema do esporte eletrônico. Então tá certo o cara que fala, mesmo que tira sarro, de organização como Federação Nacional, Estadual, Confederação Nacional, ou mesmo as internacionais, porque é só se tem essa palhaçada. Em 2016, eu, Brasil, China Nacional, Austrália Nacional e Holanda nos unimos lá na China e resolvemos fundar um consórcio internacional de esporte eletrônico. Gente, nós promovemos todo o continente da África atualmente, com trabalhos educacionais de inclusão social e ajudando eles no passo a passo da formação legal e legitimada das suas organizações nacionais de esporte eletrônico. Nós fizemos isso na Europa, fizemos isso na Ásia, hoje nós temos 54 países na UNESCO, 54 membros, fora as empresas privadas, porque é um consórcio. Nós queremos ser a entidade internacional? Lógico que sim. E daí? Vamos ser? Não, e se não for? Agora, quem escolhe a internacional? Ninguém. Geralmente eles vão para o movimento olímpico, e o movimento olímpico meio que dita as regras. Mas é movimento olímpico, gente. Tem muita associação, federação internacional que está dentro da Sport Accord, da GAIFS, e não está no movimento olímpico, mesmo assim é internacional. Bem como tem 2, 3, 4, o que eles fazem? Geralmente eles unem elas, sentam elas numa mesa e se resolvem ali. Que é o que vai acabar acontecendo entre o ESCO e o ISF, entendeu? Mas a gente quer uma entidade internacional que busque a legitimação e a legalidade no reconhecimento das nacionais, que leve a sério a documentação, a transparência na gestão e na parte contábil e financeira, em especial na inclusão social, e fazer aquilo 100% para atletas, ao contrário do que eles fazem. Eles só querem número, eles não querem qualidade, eles não querem gestão, eles não querem transparência, eles só precisam de números para dizer, eu tenho uma aqui. Aí eles vão lá para o Comitê Olímpico Internacional, para o GAIS e falam, olha, eu tenho tantos membros. Grande porcaria, todos acabam descobrindo a verdade, gente. Não se faz mais isso no mundo, se brinca. Aí os caras falam mal porque são coreanos, porque estão fazendo isso na brincadeira, ninguém conhece esses caras. Vai fazer o quê? E na UNESCO a gente tem vários trabalhos sociais. Por exemplo, a gente tem agora o programa mundial que foi lançado com a estreia agora na China, lá, o Changing the People, Changing the World, onde a gente leva o futebol e o esporte eletrônico para países diversos. O ano que vem serão 5 na África. Nós já começamos na China e vamos estar em 5 províncias na China e nacional. E o Changing the People, Changing the World é junto com outro programa internacional que nós temos chamado Embaixadores Internacionais do Esporte, onde celebridades do esporte vêm para promover de maneira positiva, responsável, o esporte eletrônico. Outro programa que nós temos é o de sustentabilidade. As empresas privadas que são membros da UNESCO, nós colocamos o meio de negócio deles de maneira sustentável para que as federações nacionais consigam se prover de faturamento, de negócios e consigam se sustentar. Ao contrário dessa outra internacional, que só chega para os caras e fala assim, vem ser nosso membro, cara. Eu pago aí 5 passagens aéreas para os seus atletas no final do ano para a nossa competição, e daí você chega e dá uma banca aí de bonzão no seu país, fala que é você que está mandando, e que você que tem que ser o cara no seu país e não a outra. Você só está viciando eles no modelo de esporte, entendeu? No modelo predatório e escravagista, você não está promovendo. E a Federação Nacional que aceita isso, está levando a nação dela e os atletas dela pro buraco lá. Porque eles não estão fazendo merda nenhuma, no português bem claro. Então é uma coisa prejudicando a outra. Aí vem os caras falar mal de federação e de confederação. Estão certos? Parabéns, pô. Mas batam na pessoa certa, né? Entenderam? Então nas internacionais nós estamos fazendo tudo isso. Na Pan-Americana nós já estamos em conversa com a OAS, com a Organização dos Estados Americanos, estamos em contato com a Unicef, já estamos falando também, inclusive com a Pan-Americana. Na internacional estamos conversando, já começamos a conversar até com o Parlamento Europeu, estamos tentando conversar com o ONU, países inteiros já nos conhecem. Os próprios ministérios mesmo. Né? Eu tenho muito contato com o Ministério de Esporte e Cultura de outros países, de tecnologia, de educação. Entendeu? O nosso trabalho não é pequeno, não. E esse modelo que a gente tem aqui na CBDEL, a gente exportou para a Pan-Americana, exportamos para a internacional, nossa, que é o ESCO. Quem sabe um dia também nos filiamos à ISF, aí ficamos tudo, desde que eles mudem, o que eu não acredito, não vão mudar.
Tem muitos que ainda acreditam, dá para mudar de dentro para fora. Não dá, não dá. E a gente exporta esse modelo nosso aqui para outras entidades. Nós ajudamos muitas aqui das Américas a se fundarem desse jeito, entenderam? Então não adianta vir uma internacional aí reconhecer uma que eles querem politicamente. Grande merda, grande porcaria. É de responsabilidade soberana de cada país, nacionalmente, que se reconheça aquela mais legítima, aquela que tem trabalhado, que tem feito trabalho institucional, que tem lutado pelo seu país dentro e fora dele, para depois sim promover a prática de base, de inclusão social, né, de base e profissional, tá? E tudo isso com educacional junto. É assim que se faz a coisa séria, gente. A gente tem que parar de ficar aí. A gente tem que parar de ser moleque. A gente tem que parar de ser irresponsável. Tem que parar de achar que é tudo. Por isso que tá certo aquele CO, às vezes, daquela entidade de evento de esporte eletrônico aqui. Às vezes eu concordo com ele quando ele fala isso é ridículo. Porque ele não conhece ainda como é que é, mas ele conhece o lado ruim. Por isso que eu sempre convido, vem falar conosco, poxa. Pode até estar dentro. Imaginou que legal, de repente, a gente pega essa empresa privada dele que ele tem para fazer a liga profissional nossa e por aí vai? É uma das ideias ainda, é do capeta, mas tô brincando aqui, mas dá para fazer, poxa. Então é diferente, entendeu? Nós não somos má pessoas não, o que a gente tá fazendo aqui é tentar lutar certo. E tem gente aqui de dentro do Brasil batendo, tem gente lá de fora batendo, e nós vamos lutar, vamos continuar aqui, só paramos mortos. Porque, assim, a gente aqui é todo mundo do bem, viu? Não tem ninguém puxando o tapete. Esses aí que estão fazendo essas besteirinhas, que até um menino que tem lá de Brasília agora falando besteira aí que a gente descobriu, essa pessoa do Rio de Janeiro fazendo essa besteira. Desde o primeiro vídeo que eu contei com vocês, desde lá que eu os trouxe para dentro do esporte eletrônico, eles nem são disso, pô. São até aposentados, já fazem outras coisas. O que vão saber de... E já fizeram esse mesmo tipo de erro que eu disse no outro vídeo lá, de prometer e não cumprir. Fizeram isso em outra confederação, fizeram isso dentro da CBDEL, fizeram até nessa DreamHack e vão continuar fazendo. Né? Agora estão se mostrando aí como associados à ISF. Isso é motivo de vergonha, não é motivo de orgulho não, viu, gente? Não, é aquele negócio, né? Você me diz com quem andas que eu te digo quem você é, né? Então é isso. Então vocês entenderam? Atualmente, internacional, tem várias. Por exemplo, a UESCO e a PAMESCO foram responsáveis pelos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, em 2018, com a promoção do esporte eletrônico, diretamente com o Comitê Olímpico Internacional. Eu estava lá quando houve a reunião do Comitê Olímpico Internacional em 2018, a primeira reunião de esporte eletrônico. Vi o presidente da Riot dar um depoimento humilde, lindo e magnífico, uma pessoa responsável. Que cara que merece, olha, que o LoL, que o League of Legends perdure pro resto da vida. Pela pessoa do bem que ele é. Entendeu? O presidente da ISL estava lá, puta visão de negócio do caramba. Vai falar o quê da ISL? A ISL é top, porra. Eu não vou falar mal, porque uma pessoa que bate, porque o outro cara lá bate, se é ele que é o do cara que eu tô falando ou não, entendeu? Daqui do Brasil, eu não tô nem aí, pô, é a pessoa. Eu não levo isso pro pessoal. Agora a empresa é magnífica, pudera eu ter construído também lá atrás, como construí outras, mas não tão fixada e voltada para esse nicho. O que falar então da Ubisoft? Eu me divirto diariamente com todos os produtos dela, fantásticos. Não tenho o que falar das empresas. Menos ainda em nível internacional. O fator é o BR, infelizmente. Mas por desinformação. Porque eles se juntaram com esses outros caras, de repente receberam informação dessas pessoas sobre, e eles disseram que a gente falava isso e aquilo, e eles que seriam a solução fundando essa nova. É tudo papo furado, gente. Viu? As verdades, elas vêm aparecendo, é natural isso, as coisas se acomodam, machuca, dói na gente, né? Quanto tempo a gente passa aí sofrendo, sendo caluniado, injuriado, lendo besteiras, mas a gente vai debater. Infelizmente tem consequências, né, jurídicas no âmbito criminal, no âmbito civil, no âmbito comercial, que a gente tem que tomar. O mesmo dessa internacional aí também. A gente já está indo pro pau. Tanto nacional, quanto pan-americana e quanto internacional. Entendeu? Tem jeito para tudo. Se não vai por bem, vai por mal. Então vocês entenderam? Internacional tem 4, nenhuma é nada ainda. Tá? Isso por palavras até do vice-presidente do GAIFS, que conversou comigo. Eu converso com todos eles, gente. Entendeu? Não tem nada decidido e nem vai se decidir. E quando tem mais de uma, geralmente todo mundo na mesa para resolver, que é o que eu estou esperando. Entendeu? Agora, nacionalmente eu não vou fazer isso. Não por causa do nosso trabalho. Ou se reconhece o que é correto, trabalho sério, ou nem o próprio governo, ou nem as próprias outras pessoas começam a ser levadas a sério. A gente tem que tirar esse fator BR. Pô, a gente tem que ser justo. Tem que ter meritocracia.
A minha história, a nossa história, a história da CBDEL, a história da Pamesco, a história da UESCO, estão aí, olha, públicos, tudo publicado para todo mundo ver. Tá? Pergunto, onde é que estão dessas outras que querem se fazer? Desculpa, querem se fazer mesmo. Pô. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Por exemplo, não tem nenhuma outra SL na vida. A SL é SL. Pode aparecer uma empresa que vai competir com ela? Pode. Mas ela é a única. E foi a primeira. Nós somos os únicos e somos os primeiros. Podem aparecer as outras? Podem. Mas para chegar onde a gente chegou, precisa uns 4, 5 anos aí. Né? E a internacional? A ISF, infelizmente, ela perdeu. Foram 7 anos de lixo, para nada, juro. No português, claro, lixo. Não fizeram nada. Ficaram promovendo eventozinho e brandando lá para a Ásia, só para o caminho deles. É isso. Vai fazer o quê, pô? É erro teu. Erro de estratégia, erro de posicionamento ético, administrativo, político, né? É isso, gente. Então não tem muito o que falar depois disso. Então existe a Pan-Americana Pamesco, sim, a única fundada em 2016, legalmente. Existe a CBDEL, fundada lá em 2015 para 2016, tá? Com mudanças de nomes, com tudo que vocês viram. Nunca pegamos um centavo do governo, mas isso a gente vai deixar para depois. Isso vai ser legal. Tá bom? Nossos trabalhos e tudo que a gente fez é institucional. Foi para regulamentar, para legislar, para normatizar, para padronizar. Podemos mudar tudo, temos as comissões, estamos abertos a todos, tá bom? Dependente de audiência pública, etc., do que já foi, né? Unilateral, diga-se de passagem. E quando vai chamar a federação, tem que chamar a correta, aquela que é legalmente reconhecida pelos trâmites legais que eu já falei. Não adianta você convidar alguém que fala que só tem o nome de confederação, mas não é. Porra. Não foi fundada, não é legitimada, não trabalhou até hoje nisso, não tem experiência nenhuma nisso, não está fazendo nada. Eu, além de ser jogador, venho também da parte de programação e venho para fazer isso institucional, inclusive como a parte privada. Aí chamam uns caras que chegam de paraquedas, não sabem nem armar o fuzil, começa a dar tiro até em parte amiga. Aí a entidade, ou aquele político, ou aquela instituição chama, convida esse cara, só passa vergonha, porque mostra o quanto de ignorante ele é. O quanto de ignorante aquela entidade é. Então é vergonhoso. Está na hora do Brasil começar a checar tudo. Chequem a fonte, chequem tudo antes. Tanto que as empresas que nós conversamos e as entidades que nós temos parceria hoje, como o SET, como tantas outras boas, eles vêm para nós mostrar as matérias lá da internet, é o contrário o caminho deles, e falam, ó, falam isso de vocês. Aí a gente mostra quem é, as origens dos nossos trabalhos. Eles invertem totalmente a ideia, entendeu? Você vê como a verdade é sempre boa, o trabalho honesto, justo, tranquilo e pacífico é sempre bom. Ao contrário das outras entidades, ou organizações, ou políticos, ou pessoas que convidam sem checar. Aí é o caminho contrário. Conosco acontece o contrário por essas mentiras que falaram da gente. Porque nós estamos esclarecendo tudo a partir de hoje, tá bom? Então é isso. Internacional existe a Pan-Americana, aqui nas Américas. Existe a Federação Asiática de Esporte Eletrônico, que é membro da UESCO. A Pamesco é membro da UESCO também. Estamos fundando, sim, a Federação da África de Esporte Eletrônico. A UESCO está ajudando. Hoje nós temos 15 membros da África, todos fundados legitimamente, legalmente, de acordo com os trâmites e soberanos de cada país. Nós ajudamos eles ponto a ponto, e hoje eles são membros da UESCO, orgulhosos, e eu tenho orgulho de cada um deles. Todos têm orgulho recíproco, são reconhecidos. E nós estamos fundando a federação de lá. E quem sabe aí não vem a federação da Europa, tá? Acabei de participar do Congresso Internacional de Regulamentação do Esporte, só com entidades de regulamentação e presidentes de federações nacionais, foi muito boa. Depois voltei da China, do evento da UESCO. Depois eu vou falar de vocês, especificamente da UESCO, da Pamesco, para vocês entenderem quais os tipos de evento que nós fazemos lá fora e que nós estamos trazendo em 2020 aqui para o Brasil. Mesmo modelo, tá? Evento, esporte eletrônico. Pra vocês entenderem. E a pessoa que está aqui vai para o sul-americano, vai para o pan-americano, vai para o internacional, tudo institucionalizado. Lembrando, Pamesco e UESCO fizeram os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018 em Buenos Aires, esporte eletrônico. Também estamos fazendo na China, campeonato universitário oficial de lá. Fazemos aqui com a CBDU também. Fazemos na África agora. Chancelamos, a Pamesco e a UESCO chancela e endossa vários eventos no mundo. E a CBDEL está sempre lá junto, porque eu coloco ela lá e vai sempre estar. A CBDEL agora é signatária até da Aliança Global da Economia Digital na China por 20 anos. Estamos lá, junto com os outros países membros, convidados da UESCO. Poxa, tá bom? Tem muito chão, muita história para contar para vocês ainda, tá certo?
Hoje foi um pouquinho de federação nacional, como é que se forma clube, como é que se forma a federação, a confederação, como é que faz a parte internacional, o que tem que ser levado a sério ou não de tudo isso, tá bom? Lembre-se, membro associado não é nada, membro full member é outro. Na UESCO não tem isso, tá? Na UESCO membro é membro. E acabou. E depois tem um lado privado da UESCO, são as empresas. Tem até hotel, tá? Só pra... Mas depois, bom, é que eu tô querendo falar, mas depois a gente fala disso aí. Desculpa, tá? A espontaneidade, os erros. É isso, gente, tá bom? Ah, e no próximo vídeo a gente também vai falar sobre contratos de trabalho, contrato esportivo, a relação trabalhista entre o atleta de esporte eletrônico e os clubes ou times. E esses times e clubes, o que eles têm que ter com a federação, com a entidade de administração estadual e depois a nacional, tá? Precisa, tá bom? E eles todos vão fazer parte de um sistema internacional que nós já montamos de identificação, ranqueamento, acompanhamento e valoração do atleta e do time, para ter precificação, inclusive e valoração, que é o essencial, inclusive para pós-carreira. Tem muita coisa para a gente conversar. Ainda vou falar do educacional, inclusão social. Gente, tem papo, hein? Brasil internacional. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.